Resolver agora uma questão de calorimetria, né? E que fala o seguinte: em um laboratório foram aquecidas duas amostras de um mesmo líquido, inicialmente a temperatura ambiente, de 25 graus. A amostra A continha 1 litro, importante isso aqui, tá? Desse líquido, 1 litro desse líquido, e a amostra B continha 2 litros. Ambas as amostras foram aquecidas por 3 minutos em recipientes de mesmo material e garantindo que a quantidade de calor cedida pela chama fosse a mesma para as duas amostras. Então, assim, é QA igual a QB, né? Das figuras que se seguem, qual delas representa o gráfico da quantidade de calor cedida à amostra em função da variação de sua temperatura durante o período de tempo considerado? Então, lembrando da formulazinha aqui, Q, M, C, delta T, né? Lembrando que o Czinho vai ser igual para os dois, né? Para as duas amostras, porque elas são iguais. Então, eu tenho aqui o QA. Eu posso colocar aqui 1 e não me preocupar com a unidade. Por quê? Porque quando a gente igualar o QA com o QB, elas vão se anular. Qual for a unidade? Se eu botar aqui um ovo, eu vou ter que botar 2 ovos lá no outro. Se eu botar 1 metro, 1 quilo, então aqui eu não vou me preocupar com a unidade. Eu sei que está em litros ali, mas eu boto em litros e vai cortar lá do outro lado. Então não preciso fazer a transformação para massa, não para quilograma, né? Não preciso me preocupar com isso aqui, isso para essa questão aqui, tá? Porque a gente vai igualar uma coisa com a outra. Então eu vou botar aqui, vou até escrever aqui 1 litro, só para você ficar claro o que eu estou falando. Aqui o meu Czinho, né? E o delta T de A, que A variou, né? E o meu QB vai ser igual aqui 2 litros, vou escrever aqui para a gente ver que não vai fazer diferença. O meu Czinho aqui que vai ser o mesmo e o meu delta TB. Quando eu igualar, eu vou ficar o quê? 1 litro, né? C delta TA. E o outro vai ficar com 2 litros, né? C delta TB. Passou aqui um pouquinho, né? Então agora eu vou colocar o litro com litro, né? O C com o C. E vou ficar sabendo que a variação de temperatura do A foi maior, né? No caso aqui 2 vezes a variação de temperatura do B. Então eu fazendo por isso aqui, eu já consigo avaliar a variação de temperatura. Mas eu poderia também, vamos aqui analisar a fórmula Q MC delta T, a variação de temperatura delta T vai ser igual a Q MC. Então, quanto maior a massa, menor vai ser a variação de temperatura. Então, a massa do B foi 2, então ele vai ter uma menor variação de temperatura do que o A. Então, só analisando isso aqui, vamos ver aqui qual é que tem a variação de temperatura maior. Essa não é, né? Aqui está o B, essa aqui o B e está constante o A. Aqui estão iguais, então só pode ser o quê? A minha letra B. Então, poderia ter feito assim, né? Só analisando aqui, fazendo o delta T e vendo a minha variação, qual que vai variar mais, né? Nesse caso aqui, ó, o A está variando mais do que o B. Né? Por quê? Porque ele tem a menor massa. Ou posso fazer aqui, né, matematicamente, e chegar no resultado que o delta A é maior que o delta TB. Né? Pelos dois modos eu conseguiria chegar à resposta. Pela atenção, muito obrigado e até a próxima.